Olá, umas queridas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a este canal de cura, de expansão, de autoconhecimento. E hoje, o assunto que eu quero trazer é sobre o porquê é tão importante o autocuidado espiritual, porque é tão necessário, né, eh, hoje, né, começar a olhar, né, para si mesmo e tendo esse autocuidado. Então esse é o assunto que eu quero trazer aqui para você nesse vídeo hoje. Então se você, gosta desses conteúdos, já me segue no canal, né, e envia para mais pessoas. E a gente está vivendo um momento, né, aonde, a gente tem sentido, né, muitas coisas, né. Por quê? Porque a gente está sempre correndo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e parece que às vezes, né, a gente se desconecta, né, de si mesmo, né. Então hoje eu quero, assim, trazer um pouco, desse assunto e eu quero te mostrar, como esse autocuidado espiritual é tão essencial e tão necessário nesse mundo atual, né. E como a gente, pode começar, né, esse autocuidado de forma simples, né, uma prática, assim, eh, que a gente deve, criar um hábito e trazer para o nosso dia a dia, né. Uma prática realmente, assim, que transforma, né. Então, minha alma querida, vamos lá, né, vamos para esse aprendizado de hoje. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo e vamos juntos aí nos curar, tá bom? É para isso que esse canal aqui foi criado, certo? Então, a gente vive, né, numa exaustão, né? Tudo pede pressa, né? Performance, resultados, né? E o corpo, né, a mente, ela cansa, né? E a gente acaba, de fato, né, adoecendo. E muitas vezes o que ninguém vê, o que ninguém observa, que não é físico, que isso é energético, né. Isso eu vejo, assim, ao longo, né, dos meus anos de atendimentos, o quanto às vezes as pessoas adoecem fisicamente e se tratam fisicamente, mas não vão na raiz, do problema, né. Por isso tantas pessoas, né, estão ansiosas, né, vazias, sem direção, né, dormindo mal ou nem dormindo, né, e sem criatividade e sem propósito, né. Então, eh, isso é uma coisa que está se tornando comum, mas não é, tá. Então, a a pergunta que eu quero deixar aqui: e você, né? O que você tem sentido, né? Nesses últimos dias, nesses últimos meses? Coloca aqui, né, nos comentários, né, para eu ouvir, né? Porque o autocuidado espiritual, ele não tem nada a ver com religião, como muitos pensam e acham. Ele tem a ver com um alinhamento interno, com presença, né, com alto amor, né, aprender a se ouvir, né, a ouvir o seu próprio corpo, né, e é isso, sobre isso que a gente, fala. Porque o momento, ele de fato, ele pede, né, que as pessoas têm que parar e sentir, né. E quando você cria este espaço dentro de ti do sentir, né, "Ai, vou parar, vou respirar, vou sentir", você já começa a limpar, a se renovar, né, e a fortalecer a sua própria energia. Assim como eu posso me colocar lá embaixo, eu consigo me colocar lá em cima energeticamente. E é tão simples assim, né, como eu estou te dizendo, mas a gente não, demora, né, a entender que de fato, a gente precisa criar um hábito de elevar,
né, essa vibração. Então assim, por que que a gente, né, vou usar uma metáfora aqui, né, mas olha só, toda semana ou, né, durante a semana a gente vai faxinando a nossa casa, né. A gente gosta de arrumar a nossa casa, né, tudo a gente sempre deixa limpo, né, arrumadinho, né. E olha como isso realmente deixa uma sensação de bem-estar, né, uma sensação de leveza, né, de organização. E a nossa alma, ela é igual, ela pede isso, né. Então, olha o quanto nós temos que tomar uma consciência e trazer esse autocuidado com a nossa energia para o nosso dia a dia, né. Então, assim como nós limpamos a casa, nós também temos que nos limpar, né, energeticamente, né. E realmente isso muitas pessoas, estão aprendendo neste momento agora, né. Então assim, o impacto da falta desse autocuidado espiritual, ele adoece as pessoas, né. Então assim, façam uma lista, né, escrevam, né, sentam uns minutos, observam, olham para a vida de vocês, faz, uma lista, né, daquilo que vocês querem olhar, né, do tipo assim, como eu estou me relacionando comigo mesma, né, que às vezes se torna um peso, né, o que que pede mais clareza, aonde eu não estou tendo criatividade, né, por que que eu sinto um cansaço constante? Faz a listinha, escreve, né, o que que eu estou repetindo a todo momento, né. Vamos olhar para isso tudo, vamos olhar para isso tudo e vamos realmente identificar, porque tudo aonde começa é na consciência. Tudo começa na nossa consciência. Toda e qualquer cura começa numa consciência, certo? Porque se eu não tomar consciência, eu não tenho como curar. Por isso que o escrever, ele nos ajuda a identificar. Porque quando eu começo a observar, eu também vou me alinhando, né, com a minha energia, eu vou me reconectando com a minha alma, com o meu propósito, né? Porque tem um momento, gente, nós estamos vivendo um ano 9, 2025, somando dá um 9. O 9 é um encerramento de ciclos, ele é o desapego, é o deixar ir, né? Então, assim, observam qual é o seu gatilho emocional, né? Quando você não cuida da sua energia, o que que acontece, né? Tudo fica mais difícil, como se a vida da gente realmente, travasse. E quantas pessoas vocês acham, assim, que não me procuram? "Bah, Laérce, nada flui, nada tá acontecendo, parece que tudo tá estagnado, tudo tá parado". E o que que é isso? Tem que limpar a energia. Como a gente faxina a casa, nós temos que fazer uma faxina, né? Com uma respiração, com um banho de ervas, né, com um banho, né, de sal grosso, né. Então, tem que se limpar, um escalda-pé com ervas, "Ah, eu não quero fazer o banho, quero fazer um escalda-pé com ervas", usar um spray no ambiente, um incenso de cravo na casa, né. Então, assim, no meu local de trabalho, né. Então, é importante a gente aprender esse autocuidado, né, e não delegar mais só, né, para um profissional ou para o outro, né. Então, o lado positivo, né, disso tudo, né, o que que, né, acontece quando eu realmente pratico, né, esse autocuidado espiritual, tu começa a perceber que tudo começa, né, a mudar, a melhorar, né. Porque eu sempre falo assim para as pessoas: "Não acreditam em tudo que eu falo? Façam".
né. E eu sempre digo, o maior mestre que existe na nossa vida é a prática, então praticam, façam, né. Então quando a pessoa começa a praticar, né, o autocuidado espiritual, né, recebe reiki ou se auto-aplica, ou faz os banhos, ela se sente mais leve, se sente mais focada, mais centrada, né. A intuição aumenta, eu começo a ter mais percepções, as relações ficam mais, harmônicas, ficam mais claras, né. Eh, tudo se abre, né, desbloqueia todos os caminhos, né. Por que que, né, a gente, né, volta e meia tem que fazer uma limpeza energética? E gente, não tem problema nenhum, sim, a gente sempre tem que procurar, que bom, né, que a gente tem as pessoas que a gente, né, pode buscar para se reenergizar. Isso é ótimo, é maravilhoso, é o nosso trabalho, o trabalho, né, do terapeuta, né. Então, assim, eu já vi muitas pessoas, gente, isso é o mais lindo, assim, de ver a transformação, né, das pessoas. Quantas, né, mulheres, quantas pessoas eu já vi mudarem completamente a vida, né, e aprendendo a curar a sua própria energia, né. E como é bom a gente poder, né, ensinar isso também, né, para as outras pessoas, aquilo que faz bem para mim, né, poder ensinar para outra pessoa, porque, como disse outro dia uma cliente, né, minha, nossa, Laércia, até pouco tempo atrás, eu nem imaginava que esse mundo, né, que tu me apresentou existia. Então isso é natural, é comum, porque a gente, né, no corre-corre do dia a dia, às vezes a gente não para olhar, né, aquilo que acontece, né, internamente, isso só, né, se mostra externamente, né. Então, como que a gente vai, assim, começar, né? Eu vou passar aqui, assim, um guia simples, né, em 3 passos, que vocês podem fazer na vida de vocês e vocês vão ver como isso vai mudar a sua vida. Só não vai funcionar se tu não fizer, mas façam, né, como eu digo, não acredito no que eu falo, façam, né. Então, o primeiro passo que eu trago aqui, silencia. Entra no silêncio, entre na sua própria presença por 5 minutos por dia. Fecha os olhos, respira, te conecta com o coração e você vai ver como esse momento ele é prazeroso, como esse momento ele te traz o centramento. Então, o simples fato da gente silenciar ajuda a reorganizar tudo por dentro, certo? Segundo passo, uma limpeza energética semanal, tá? Eu gosto muito da segunda-feira. Para mim, ou domingo ou a segunda-feira. Para mim, assim, é fantástico iniciar a semana, né, alinhada. Então, um banho com ervas, né, o manjericão, o alecrim, né. Nossa, o que vocês, assim, sentirem. Sempre dizem que a gente tem o chá, a erva em casa que a gente precisa, tá. Pode ser também um escalda-pé, pode ser uma defumação com uma sálvia branca, um palo santo, posso passar, né, por todo o meu corpo, intencionando a limpeza, né. Uma oração, né, feita com entrega, né, com amor, né. Importante a gente dar o comando de liberar, né, os excessos, né, daquilo que eu não quero mais, né. Então, esse é o segundo passo, tá. Terceiro passo, um ritual de conexão. Isso é muito importante. Escolher um dia da semana que eu vou fazer algo para eu me conectar, né, comigo mesma, né. Acende uma vela, né, monta um altar, coloca uma flor, né, pega, sei lá, um oráculo, né, um livro, né. Aí eu digo aqui, ó, pega o Oráculo de Maria Madalena, ó, do meu livro Mulher que Brilha, né. Pede, né, pega na mão, né, pede para que, né,
mostre o que que tu precisa olhar naquele momento, te reconecta, né, com isso. Fica olhando para a chama da vela, né, porque o fogo, ele te traz, né, a tua luz, a transmutação, a reconexão com a tua força, né, com a tua essência, tá. Então, esses 3 passos, né, esse guia simples aqui, ele vai mudar a sua vida. Na segunda semana, tu já vai perceber como tudo está fluindo, como tudo se alinhou, como tudo, é realmente, eh, está acontecendo, porque quando eu faço isso, eu abro a minha energia, eu me abro para que as coisas venham até mim, tá. Então assim, eh conte aqui para mim, quais desses 3 passos, assim, te tocou, que tu vai começar, né, a fazer. Faz os 3 ou escolhe um, né, e me conta aqui nos comentários, né, qual deles você vai fazer, tá. E se esse vídeo fez sentido para você, né, encaminha, né, para outras pessoas, curte, né, ajuda, né, o canal a crescer, a entregar, né, para mais pessoas e assim eu também vou criar mais conteúdos aqui para você, tá. Então, eu quero que você comente aqui, né, a palavra "eu escolho", tá. Então, eu espero vocês para o nosso próximo vídeo. Eu agradeço a cada um de coração.